Olá a todos, estamos iniciando o foradocorpo.com, nosso programa sobre perguntas e respostas de espiritualidade e sobre o comportamento humano também, né? E no programa de hoje nós vamos estar continuando o assunto que a gente iniciou, que era como sair do planeta em projeção astral, né? É um programa voltado para o conhecimento, né? E a ideia principal que nós temos da vida é que nós precisamos ser melhores como seres humanos e aprender a nos relacionar. Esse tema é um tema bacana do meu ponto de vista, né? Eu creio que pelo fato de eu ter conseguido realizar projeções astrais cada vez com mais lucidez, isso também me levou a questionar um monte de coisas, né? E esses questionamentos são questionamentos fundamentais para a nossa vida, né? Eu queria sempre, através de livros, através de estudos, através do relacionamento com as pessoas e do conhecimento que a gente acrescenta a cada dia, né? Sair do âmbito daquelas coisas que nos aprisionam como seres humanos. E é óbvio que essa vontade de querer saber cada vez mais me levou também para o espaço da busca persistente, né? E que me fez, de certa forma, no final das contas, pensar que esse é um caminho de felicidade. No ano de 1983, esse ano foi um ano bacana, porque eu já vinha fazendo muitas projeções astrais e principalmente esse trabalho que eu realizava era um trabalho de busca constante, né? De muita busca. E eu queria que as coisas acontecessem de uma forma muito mais coerente, né? Aí olha só, nesse ano foi que eu comecei a sistematizar um estudo e um trabalho com relação a projeções astrais, fazendo anotações do que eu podia ver fora do planeta, né? Eu lembro bem que era assim, além de tudo, eu trabalhava, né? Tinha pessoas conhecidas e eu escrevia tudo aquilo que estava acontecendo, mas sem aquela visão fechada de achar que eu ia encontrar extraterrestres, ia bater no casco da nave, sabe essas coisas todas que a gente aprende e fica de uma forma tão ficção científica, né? Que não tem nada de ficção científica, a nossa vida é a realidade do dia a dia, do aqui e agora, e então eu comecei a trabalhar no sentido de prospectar e anotar, e aceitar também as coisas que não batiam com o que eu via, né? Então, quando eu já conseguia fazer com muita proficiência esse tipo de trabalho fora do planeta, eu já não tinha mais aqueles receios, né? Porque quando você sai, as primeiras vezes é terrível, né? É terrível pelo fato de que você descobre que não tem referencial nenhum, não existe em cima e embaixo, vem aquela coisa da solidão do universo, né? E nós vamos ficando cada vez mais desligados de toda a história que nós mesmos contamos para nós e que fazem a nossa vida seguir um rumo que muitas vezes não nos leva à libertação, né? Mas aí estava eu lá, tendo experiências, e foi nesse ano de 83 que eu comecei a fazer experiências assim um pouco mais ousadas com relação à pesquisa, né? E a minha grande ideia era ir até o Sol, né? Eu já comentei isso várias vezes e eu falo, nossa, eu preciso saber como é que é essa história, né, dessa estrela brilhante que para mim na época representava uma consciência. O próprio Sol para mim representava uma consciência imensa, né? E eu, na verdade, dentro dos meus limites, queria expandi-los, né, além daquilo que eu era, e ter a coragem de aceitar coisas que eram diferentes, né?
Bom, então eu tinha todo um projeto de fazer uma viagem ao Sol. Não é assim tão simples, né? Olha, vou sair do corpo, já vou até o Sol e está tudo bem. Não era assim, porque eu já tinha tido várias experiências em outras localidades, né? E aí você vê coisas que de verdade, pelo conhecimento que a gente adquire quando faz projeções astrais com toda a lucidez, quando eu digo com toda, eu não acredito que a gente consiga fazer com 100% de lucidez, porque você sempre deixa um resquício dessa capacidade e competência dentro do corpo físico. Então, a gente consegue fazer tipo 95%, 98%, você fala, mas por que tem que ficar? Né? Porque, de verdade, uma parte da nossa consciência ela fica ancorada no veículo físico para você ter continuidade nele, né? Porque a manutenção dele é fundamental. Mas a lucidez alta, ela é centenas de vezes maior do que a nossa do corpo físico, né? E a nossa do corpo físico, mesmo que a gente seja muito consciente, com todas as coisas que nos atrapalham, que nos tiram a percepção da vida, né? E do que é brilhante, do que é feliz. De qualquer forma, me programei para isso e lá vou eu, né? Então, a história toda era assim, eu tinha pessoas que estavam à minha volta, né? Eu trabalhava em uma empresa, né? Era bem, eu diria, jovem, né? Com relação à vida, e eu estava tentando fazer algumas coisas com relação à minha formação superior e tudo mais, e, bom, eu tinha duas funcionárias que gostavam muito de conversar comigo, e elas aceitavam essa experiência, né, de projeção astral por coisas que já tinham acontecido, né? Então eu fiz todas as anotações, até relatei para uma delas, falei, olha, eu vou fazer isso, né, vou me projetar para o Sol, né, e já deixei até carta, sabe? Eu deixava carta para as pessoas, eu tinha essa ideia de tanto gostar de escrever, eu achava que se eu deixasse uma carta por acontecer algum evento, as pessoas iriam entender o que eu estava falando com relação a uma empreitada desse tipo. E foi bem interessante porque principalmente uma dessas pessoas, né, que creio não estar me ouvindo, mas o nome dela era Ana. É Ana, né? Ela ainda está entre nós. Eu falei para ela, Ana, eu vou fazer essa experiência aqui, e aí contei para ela o que eu ia fazer, e ela falou, olha, quando você fizer isso, aí você me conta, né? Porque eu te ajudo. Ela queria me ajudar a escrever um livro sobre a experiência. Só agora que eu vejo quanta riqueza existe à nossa volta e nós não aproveitamos, né? E, bom, aí eu fiz a primeira tentativa de sair do corpo com direção ao Sol, mas de uma forma que eu concluía na época que era de metodologia científica, ou seja, eu anotei tudo, né? Como foi o meu dia, o horário em que eu ia sair, qual era o meu objetivo, até onde eu chegaria, tudo isso foi anotado. Então eu deitei, né? E aí lá vou eu, né, dessa primeira experiência. A saída do corpo, ela foi muito tranquila, né? Eu já tinha desde muito cedo eu tive um controle do veículo astral, talvez graças ao meu esforço e à ajuda de todos os amparadores, né, muito grande. E eu comecei a sair, e eu morava num local onde tinha bastante vegetação, né? Era um lugar tranquilo, né? E no momento em que eu estava saindo, o céu, ele era um céu muito claro, porque eu estava na Amazônia, né? Então não tinha poluição, naquela época e no local não tinha poluição nenhuma. Então o brilho do céu era extremamente alto. E eu fui subindo, e aí conforme você vai subindo, a luminosidade vai aumentando, né? Até o ponto em que você começa a vislumbrar o próprio astro-rei, né, que está lá parado e olhando para você e falando assim, o que você está querendo, né? Mas eu falei, pensei comigo que eu quero
eu quero te conhecer, né? Eu quero saber quem você é. E talvez agradecer também, né? Que eu acho que a gente esqueceu essa palavra maravilhosa que existe na nossa vida, que é o agradecimento. E agradecer, porque a nossa vida depende dele, né? Mas aí fui subindo e comecei a me deslocar com muito cuidado, porque eu não queria perder nenhum tipo de informação. Aí se vocês pensarem assim, pô, mas que informação você ia ter? Você está fora do corpo. Só que acontece o seguinte, no momento em que você tem a condição de fazer projeções astrais com uma lucidez muito alta, o teu registro dessas informações, ele supera em muito a capacidade do nosso corpo de percepção e de registro. É muito. Se você vier com 10% do que você conseguiu no estado de lucidez, quando você chegar no teu corpo, a quantidade de informação que você tem é tão alta que você vai ficar deslumbrado ao ver o deslumbramento das pessoas que você está contando a tua experiência, né? Então, de verdade, é uma situação muito específica, muito especial, né, que acontece com a gente. E eu comecei, então, a me afastar da Terra, né? Eu preciso falar uma coisa que é assim, a nossa percepção é muito diferente, né? Então, eu vou falar algumas coisas sobre uma experiência desse tipo. Até uma determinada distância da Terra, vou colocar mais ou menos em números, tá? Em percentuais. Não sei se eu consigo fazer isso muito bem, mas bom, você vai subindo e primeiro você sai da aura mais densa da Terra, dependendo de onde você esteja. No lugar que eu estava, a aura não era muito densa, a aura emocional, que é aquelas energias que nós vamos espargindo sobre o planeta e que são mais densas do que o próprio planeta, né? O planeta, coitado, nem tem culpa disso, né? Nós vamos envolvendo ele com tudo que nós somos. Mas você, nessa condição de veículo astral, você sente sim uma diferença, né? Que nesse local que eu estava era muito menos. Se eu estivesse num local como uma capital, por exemplo, aqui nós estamos em São Paulo, né? Brasil, se eu estivesse num local desse, com certeza, depois de você começar a praticar e ter o referencial das energias mais sutis fora do planeta, da aura do planeta, você vai falar, pelo amor de Deus, é duro, é muito duro a gente estar envolvido nessas energias. Mas aí você vai saindo e até uma determinada altura você está numa condição de consciência, ou seja, você ainda está envolvido pelas energias que são um pouquinho mais densas. Quando você se liberta disso, também a tua capacidade de circulação de energia, ela vai aumentando absurdamente, mas ainda dentro da aura do planeta, né? Só que o nível de percepção, de lucidez, de visão, eles são extremamente altos, muito altos, né? E a gente tem que ter essa noção, né? Porque no final da história, são registros que são importantes, porque são níveis de percepção que a gente tem, né? E que transcendem em muito os nossos sentidos, né? Os sentidos que a gente tem, os 5 sentidos, ou 6 ou 7, que vão descobrindo cada vez mais, né, sentidos no ser humano, na parte física, a percepção é muito maior, né? Com um nível de lucidez alto, a partir de uma determinada altura e uma distância que você está da Terra, né, você já começa a enxergar e perceber e saber o que está acontecendo em 360 graus, não com a nitidez de uma visão, mas você sente tudo o que está acontecendo, né? Isso é importante, porque nesse momento e nessa distância, você também sabe tudo o que está acontecendo com o teu corpo físico. Isso é uma coisa maravilhosa, simplesmente maravilhosa, e não é uma coisa que dá para se descrever, porque o sentir, o sentimento, não é algo que a gente transmita de forma tão clara, né? É mais fácil a gente passar uma emoção, e essa emoção muitas vezes vem toda embaçada, né?
vem com aqueles pulsos, aquelas cargas, né, que todo mundo fala, puxa, que legal, que fantástico, mas ela não traz de verdade a clareza, né, e o discernimento do que nós deveríamos entender, né?